abuso sexual, assédio virtual, exploração sexual, exposição a conteúdos inapropriados, publicação de informações privadas. Infelizmente, a lista de riscos para crianças e adolescentes na internet é grande. Como garantir mais segurança nesse espaço para um público que nem sempre sabe o perigo que corre? Aqui com a gente o Denis Antoniali, diretor-presidente da Internet Lab. Seja bem-vindo mais uma vez, Denis. Obrigado. Quais as principais armadilhas na web para crianças e adolescentes e como evitar essas armadilhas? Olha, acho que, em primeiro lugar, é importante falar que a internet é um ambiente tão perigoso quanto as ruas, a praça, o shopping center, qualquer lugar, né? Então, acho que quando a gente pensa na internet, é muito importante que a gente primeiro lembre que a internet agora é praticamente uma parte inescapável da vida das pessoas, né? Então, essas tentativas um pouco de tentar se blindar dessas armadilhas, né, por parte das famílias, dos responsáveis pelas crianças e até dos educadores, de privar a criança ou o jovem, adolescente, desse espaço, é uma tentativa que tem se mostrado cada vez menos eficiente e eficaz, né? Então, eu acho que uma primeira estratégia começa do ponto de vista de pensar que a internet ela é inescapável, assim. Mais cedo ou mais tarde, a criança, o jovem, vai ter acesso à internet por algum meio, seja com um colega, um primo, um amigo, na escola, em algum lugar esse contato vai acontecer, né? A internet, assim como a vida social, ela tem potencialidades maravilhosas e, ao mesmo tempo, ela também tem riscos, né? E eu acho que algumas dessas armadilhas estão nas armadilhas tradicionais que acontecem também no mundo real, né? O contato com estranhos, né? E aí, acho que na internet o que se adiciona de novo é um pouco esse relacionamento dessas crianças e jovens com esses dispositivos, muitos dos quais hoje facilitam o envio, a captura de imagens, né? Então, é muito fácil para uma criança tirar uma foto de si mesma, ligar a câmera, né? E eu acho que isso potencializa um pouco essas possibilidades de exposição da criança, que às vezes está num ambiente teoricamente privado ou seguro, em casa, por exemplo, e que acaba estando exposta ou se relacionando com uma pessoa desconhecida, né? Mas aí acho que vale, então, aquele mesmo conjunto de regras, né? De como conscientizar essa criança, esse jovem, desse relacionamento com pessoas que são desconhecidas, de como é que a internet funciona, né? Que muitas vezes não se sabe quem está do outro lado da tela, né? Tudo isso acho que passa por uma conscientização que deve começar cedo, né? A gente percebe, às vezes, muitas famílias tentando usar esse potencial da tecnologia a favor da criança e do adolescente, mas sem discutir um pouco e apresentar essas tecnologias, né? Então, tem famílias que apresentam, por exemplo, o WhatsApp muito cedo para a criança. Ensina a mandar áudio, ensina a mandar uma foto no grupo da família, para a avó, para o avô e etc., sem se dar conta que aquilo é uma ferramenta que a criança está aprendendo a interagir, e que ela não sabe necessariamente como que aquilo pode ser usado em outras circunstâncias, né? Então, essa conversa de como usar esses dispositivos, ela é muito importante, né? Não no sentido de proibir ou evitar, mas de apresentar, deixando as crianças mais conscientes em relação a esse uso. No começo, há uma série de truques, né, vamos dizer assim. Então, aquele velho truque de proteger a webcâmera com uma etiqueta ou com adesivo, né, para que isso fique mais dificultado, para que a criança não necessariamente consiga desabilitar fisicamente mesmo isso aquele dispositivo. Desktop e laptop, né? Não também. Assim, celular, no celular é mais difícil, né? Eu já vi pessoas que colocam, pelo menos na câmera frontal, um adesivinho, mas isso é mais difícil mesmo. E aí vem essa conscientização com os celulares, né? Isso fica ainda mais importante, né? A criança que ganha um celular muito cedo, ou mesmo o jovem adolescente que acaba de ganhar o celular, isso deve vir acompanhado de uma conversa, né? Sobre quais são os aplicativos. Você acredita que os pais devam ter acesso à senha dos filhos? Olha, essa é uma questão que eu acho que tem que ser conversada família a família, e eu acho que isso também tem a ver um pouco com o momento, né? A fase em que aquela criança ou aquele adolescente estão usando esses aplicativos. É muito diferente se a gente for pensar, por exemplo, em conteúdos que têm um cunho mais sexualizado, uma criança de 8 anos, uma de 12 e uma de 16, né? A relação que esses jovens têm, ela vai mudando com essas tecnologias, né? E aí,
se a gente for pensar nas redes sociais, algumas têm políticas que estabelecem, por exemplo, a idade de 13 anos, né? O Facebook, por exemplo, teoricamente a criança não deve ter uma conta lá até ter 13 anos. E essa é uma ferramenta. Existem algumas ferramentas dessas redes sociais que tentam deixá-las um pouco mais seguras, né? Então, o próprio Facebook desenvolveu um aplicativo que se chama Messenger Kids, né? Que permite que as crianças entrem em contato com outras pessoas, desde que por meio da conta dos pais e com os pais tendo aprovado todos os contatos. Então, é uma forma até um pouco mais estrita do que a senha da criança, mas isso eu acho que tem que ser trabalhado de família a família. A partir do momento que aquela família desenvolver uma relação de confiança, né, aí sim, talvez, essa criança esteja preparada para usar algumas funcionalidades, algumas tecnologias, alguns aplicativos, de maneira um pouco mais independente. É claro que essa supervisão, quanto mais nova a criança for, mais necessária ela é, né? E isso é importante de ressaltar. Eu queria que você falasse sobre uma questão que Claro. eu li, que acontece muito na Inglaterra, que tem grupos especializados chamados de caçadores de pedófilos na internet. E são pessoas que entram na internet, abrem suas contas e tal. Em geral não, são sempre maiores de idade, mas às vezes no caso de uma menina específica que eu li a história, ela fazia passar por uma menina de 14 anos. Ela disse que não dava conta do tanto de mensagens que chegava. E ela nunca procurava fazer a conversa fluir, mas ela ficava recebendo aquelas mensagens ali e ela falava, olha, você sabe que eu tenho 14 anos? Não sei o que, e a conversa seguia assim. E aí, depois disso, ela chegava a marcar encontros e na hora de encontrar com o possível pedófilo, ela tinha um grupo de caçadores de pedófilos juntos, que iam de carro, que filmavam tudo, registravam tudo. E aí ela chegava a encontrar, com muito medo, diz ela, mas que depois, ali munido de todas as provas, todas as páginas printadas, tudo isso, elas entregavam para a polícia. E que a polícia não gosta muito desse procedimento. Eu queria saber o que você acha disso, se é uma... Segundo eles conseguiram pegar centenas de pedófilos com esse sistema. Agora, fere a lei de alguma maneira? É perigoso? Ela disse que ela passava muito medo, porque mesmo sabendo que todo mundo estava vendo e filmando, tem aquela situação ali que na hora podia ser terrível, né? Claro, a pedofilia é com certeza um crime muito grave, muito sério, que causa muita repulsa, justificadamente, em muitas pessoas na sociedade como um todo, e isso acaba despertando esse sentimento um pouco de fazer justiça com as próprias mãos, né? E aí você tem uma série de grupos e casos que atuam exatamente dessa forma, né? Tentando encontrar pessoas mal intencionadas ou criminosos na internet e fazendo um pouco o trabalho, às vezes, da polícia. A polícia, o Ministério Público, as autoridades de investigação em geral, eu acredito que se manifestem desaconselhando esse tipo de prática por vários motivos. Acho que um primeiro motivo interessante é o direito penal, o direito processual penal, ele é uma seara cheia de garantias e cheia de regras, né? Então, a condenação de uma pessoa, ela passa por um processo bastante rigoroso. A partir do momento que uma pessoa não familiarizada com essas regras começa a atuar na justiça criminal, isso depois no processo pode ser invalidado, pode não servir. Então, por exemplo, a estratégia de infiltração de um agente, né? Por exemplo, policial. Isso tem uma série de circunstâncias. Em geral, se exige uma ordem judicial, etc. Se essas circunstâncias, se esse procedimento não é seguido, essas provas depois podem ser invalidadas, né? Então, essa pessoa que está tentando fazer e perseguir uma causa nobre, pode ter no final todo um produto de uma investigação particular invalidada na justiça, né? Então, essas garantias, elas existem também para que a polícia consiga atuar de modo a ter essas provas válidas depois no Poder Judiciário, né? Então, isso é muito importante. Eu acho que se destacar nesse sentido que essas estratégias de denúncia e de atuação, elas não precisam ir tão longe assim, como a pessoa simular
ter uma conversa, etc. Mas a partir do momento que a pessoa encontra um conteúdo desses, ou encontra uma página, um canal, um grupo, há vários mecanismos de denúncia e de como reportar isso para as autoridades ou mesmo para as plataformas de internet, que vão então tomar as medidas cabíveis, né? Por mais que esse processo às vezes seja mais lento ou menos eficiente do que a gente gostaria, esse ainda é um processo que funciona, que tem tido bons resultados, tem várias tecnologias sendo desenvolvidas para combater pedofilia na internet, e acho que esse é um bom casamento, assim, reconhecer os limites de atuação das pessoas comuns, né, em frente a esses crimes e deixar então as autoridades atuarem para a investigação e condução desses processos. Recentemente, por conta... Você quer continuar nesse assunto? Porque eu ia mudar agora um pouquinho. Não, é só um outro lado dessa história, Claro. que existe também, acontece o inverso, por exemplo, a pessoa que chegou a denunciar tudo isso, desses tais caçadores aí, de as pessoas que foram acusadas acabaram não sendo presas, já conheciam a carinha da pessoa e tudo isso, e começaram a praticar vingança na internet, acusando a própria pessoa de pedófilo. Claro, esse é um ponto também muito sensível, né? A partir do momento em que essas estratégias de perseguição criminal, mesmo de investigação, elas não partem desse pressuposto do direito penal, do direito processual penal, você pode muitas vezes acabar expondo uma pessoa que está sendo investigada ou cuja inocência está sendo questionada fora de um processo penal. Essa pessoa às vezes não está incorrendo em nenhum crime, a pessoa às vezes que está tentando investigar acha que aquilo é um crime ou que aquela conduta é proibida e não é, e no final aquela pessoa foi exposta, pode ter várias consequências e inclusive pode acabar eventualmente processando a pessoa que a expôs e que gerou uma série de danos. Então essa é uma questão bastante delicada mesmo, essa atuação como investigador e como a repressão de crimes, ela deve ficar restrita à polícia, ao Ministério Público, a não ser nos casos de denúncia, que aí é a forma mais válida de participação da sociedade, de entregar isso para as autoridades nesses casos. Sim. Okay. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.